A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escolho Cristo. Eu escolhi entregar minha vida a Jesus. Eu escolhi entregar minha vida ao Autor da vida. Por esse motivo é que eu estou aqui hoje. Porque Ele me deu vida. Ele deu aquilo que o mundo jamais poderia me dar. Jesus me deu vida, Jesus me deu paz. Por esse motivo é que estamos aqui para glorificar esse Deus lindo, maravilhoso. E eu tenho uma palavra de Deus para trazer para a tua vida hoje, para abençoar o teu dia hoje. Está no Evangelho escrito por Marcos. Nós estamos nessa viagem missionária, caminhando com o Senhor Jesus, pelo Evangelho descrito por Marcos, o Evangelho do Filho de Deus, seguindo passo a passo, vendo como Jesus se comportava diante das situações, como ele agia, como ele reagia, como ele respondia, como ele se portava, para que a gente possa conhecê-lo e, consequentemente, poder imitá-lo, porque não tem como imitar alguém que não se conhece. Então esse é um dos propósitos de estarmos aí nessa viagem missionária, lendo essa palavra, para que ela transforme a nossa vida, para que a vida do Senhor Jesus seja um exemplo para a nossa vida, para que a gente siga os passos dele e possa também apresentar Jesus através da nossa vida para as pessoas. Esse é o caminho, é essa a porta de entrada. Quando Jesus falou sobre o caminho estreito e a porta apertadinha, é sobre isso que ele estava falando. Então vamos lá. A palavra que eu quero ler para a tua vida está no capítulo 6, no versículo 45, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já ao ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente diz: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos
tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Essa palavra conhecida, essa história conhecida, que a gente sabe que o Senhor Jesus andou sobre as águas e foi de encontro aos seus discípulos. Mas tem tanta riqueza nessa palavra, tem tanta coisa para a gente poder aprender. A primeira delas é que Jesus estava pregando para um povo, depois alimentou aquele povo, fez aquele milagre da multiplicação ali. Depois disso, pega os discípulos, dá a eles 12 cestos e eles vão recolher os pedaços de pão, de peixe que sobrou. E quando eles estavam, depois de um dia de trabalho, Jesus diz: agora é o seguinte, entra no barco e vamos lá para o outro lado, de novo. Então Jesus já ensina com a vida a diligência de estar a serviço do reino de Deus. Ou seja, aproveitando as oportunidades para poder semear, para poder ajudar, para poder compartilhar, para poder levar a palavra. Jesus está nos ensinando com a vida dele que a gente não pode perder tempo. Jesus ensina outra lição maravilhosa quando despede a multidão, ou quando diz para os discípulos entrarem no barco e irem. Ele, como pastor, como líder da igreja, como líder daquele povo, ele diz: vocês vão, mas eu preciso ficar. Por quê? Porque eu ainda tenho que despedir o pessoal. Ainda há necessidade do cara a cara. Ainda precisa de um abraço, ainda precisa de um aperto de mão, ainda precisa de olhar no olho, ainda precisa do contato. E eu sou pastor, e eu preciso ter contato com as minhas ovelhas. É um ensinamento. Jesus não despedia a multidão e fugia sozinho e deixava os discípulos fazendo o que se visse que era dele, não. Ele fazia e colocava o pessoal para fazer outra coisa. Jesus não fugia da responsabilidade que foi dada a ele, de cuidar do pessoal, de cuidar do povo. Então, Jesus despediu o povo e ele ficou lá, cuidando daquele povo, se despedindo do povo. E depois que ele despede o povo, agora ele vai, sobe o monte para orar. Orar por quem mesmo? Orar pelo povo. Clamar a Deus pelo povo. Pedir a Deus pelo povo. É ensinamento, é a vida do Senhor Jesus. É Ele nos ensinando e dizendo como nós temos que ser. É difícil, é apertado, é estreito, mas esse é o caminho e essa é a porta. Jesus Cristo. Se nós não andamos nesse caminho estreito e apertado, estamos desviados do caminho. A gente está perto do caminho, mas está na lateral, não está no caminho. Está perto da porta, mas não está entrando na porta, porque ainda está um pouco largo. Largo como? Com orgulho. Largo com o quê? Com a avareza. Largo com o quê? Largo com o pecado. Então a gente precisa de verdade olhar para a vida de Jesus e ver o comportamento dele para querer fazer igual. E eu vou te confessar que é muito difícil. E se não for com a ajuda dele, se torna impossível o ser humano conseguir viver o ensinamento da vida e das palavras do Senhor Jesus. Por isso que ele disse: não se preocupem, porque quando eu for, eu vou enviar para vocês um consolador, eu vou enviar para vocês o guia, eu vou enviar para vocês a pessoa que vai convencer vocês do que tem que ser feito. Então, Jesus nos envia o Espírito Santo para nos ajudar, para nos guiar, para nos aconselhar, para que a gente possa, de verdade, andar imitando os passos de Cristo, querendo imitar os passos do nosso Mestre, do nosso Jesus. E ao anoitecer, Jesus ainda se encontrava sozinho em terra.
E ele viu os discípulos remando com dificuldade. Como é que é? Jesus ainda estava em terra, mas ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento era contrário. É esse o ponto da mensagem que eu tenho para a tua vida hoje. É dizer a você que Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo e está vindo ao seu encontro. Para de pensar que Deus está longe de você. Para de querer ficar questionando e dizendo: cadê o Senhor? Por que que isso está acontecendo? Por que que os ventos são contrários? Por quê? Para com isso e continua remando. Porque foi dada uma ordem para mim e para você. A mesma que foi dada para esses discípulos. Jesus, a palavra diz que ele insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele. É isso, meu irmão. Nós já estamos nesse barco, nós já entramos nesse barco, agora nós precisamos estar na posição. Continuar remando. Por mais que a situação seja difícil e os ventos sejam contrários à nossa vida e a tudo que nos cerca pareça ser contrário ao comando do nosso Senhor, nós precisamos continuar remando. Você sabe o que agrada a Deus? O que agrada a Deus é ver que mesmo em meio a tantas dificuldades, nós ainda continuamos remando. O que agrada a Deus é ver o vento soprando contrário à nossa vida e nós ainda assim confiando que Ele está presente, que Ele está no controle da nossa vida. Não é porque nós estamos com Cristo que não vai ter vento, que não vai ter tempestade. Pelo contrário. A palavra dele diz que aquele que constrói a casa sobre essa rocha, que é Cristo, vão soprar ventos, vai correr rios, vai ter tempestade, vai bater contra aquela casa, mas aquela casa vai permanecer de pé, porque ela está sendo construída sobre uma rocha. Então hoje pode ser aquele dia que você esteja no olho do furacão, enfrentando uma tempestade grande, as coisas acontecendo na sua vida, vento soprando de um lado, vento soprando do outro, coisas complicadas acontecendo, você não esperava por isso, mas agora aconteceu. E você talvez diga: meu Deus do céu, cadê o Senhor? Não se preocupa, não. Porque Ele está olhando para a sua vida. Não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra dele que diz. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade. Ele viu como? Se o barco já estava lá no meio do mar e era madrugada, de noite, escuro. Ele viu como? Ele viu porque Ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente, que está e atua em todos os lugares, a todo tempo. Eu creio, a Bíblia não diz, mas eu posso crer. Então eu creio que nessa hora, Jesus, que vai despedir essa multidão, sobe ali para orar. Eu acredito que Jesus estava pedindo a Deus que nós entendêssemos a palavra dele, que nós entendêssemos a mensagem, que nós entendêssemos o significado de todas as coisas, para a gente não se prender a poucas coisas, a coisas passageiras. Porque tem hora que a nossa dificuldade é um pão que a gente não tem na mesa e a gente diz: Senhor, como é que vai ser? Porque amanhã não tem. É dificuldade, eu sei, é uma necessidade,
mas isso não é o propósito da nossa caminhada com Cristo. Jesus fez um convite para mim e para você um dia, usando a vida de alguém, para que a gente entrasse nesse barco e se dirigisse para algum lugar. O mesmo convite que ele fez lá atrás para Abraão, quando disse: olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. É esse o convite que Deus fez para Abraão, que faz para mim, que faz para você. É que a gente permaneça nesse barco, permaneça no caminho, permaneça na palavra, permaneça no comando daquilo que ele falou que ia fazer. E nós estamos nessa caminhada nessa terra, para uma nova terra, para um novo lugar, para um propósito bem maior do que tudo isso que a gente vive hoje. E nesse período de travessia tem tempo que a nossa fé é provada por coisas pequenas. E se a gente não resiste àquela prova, a gente é reprovado e depois tem que passar por ela de novo, porque não conseguiu passar de nível, continua no mesmo lugar. Foi assim com Jesus. Você lembra que Jesus foi tentado com uma coisinha pequena? Transformar pedra em pão. O que é isso para Deus? Mas Jesus resistiu. Foi provado, foi aprovado, resistiu, e a tentação ia aumentando cada vez mais, ao ponto de Satanás oferecer para ele todos os reinos da terra e usar uma mentira muito grande e dizer: foi-me dado e eu posso dar a quem eu quiser. Como é que o pai da mentira fala a verdade? Precisamos entender que nem tudo aquilo que vem nos oferecendo e maquiado vem do próprio Deus. É necessário que Deus abra o nosso coração, os olhos do nosso coração, para compreender Ele, para ter discernimento e entender o que vem dEle, porque senão a gente para de remar. A gente abandona o barco porque vai achar tudo muito difícil, e às vezes a proposta que vem nessa situação difícil que a gente está passando é de nos aliviar dela. Só que era nessa situação que a nossa fé ia ser provada e aprovada por Deus. E Satanás sempre quer tirar o homem desse lugar de provação. Como é? Você está dizendo que Satanás quer me tirar do deserto? Eu estou dizendo e estou afirmando. Dizendo e afirmando, porque foi isso que ele quis fazer com Jesus. Ele não queria que Jesus permanecesse no deserto, ele queria tirar Jesus de lá. Ele queria tirar Jesus daquele lugar. Para quê? Para que Jesus desobedecesse a Deus, desobedecesse o comando de Deus que estava guiando ele através do seu Espírito para estar ali. Então tem tempestades que é necessário a gente passar nessa vida. Existem desertos nessa vida que é necessário passar. Agora, quando você passar por tempestade, por vento forte, por deserto, seja qual for a travessia da sua vida, que Deus permita que você passe, dê o crédito a Deus por tudo isso. E diga: Senhor, muito obrigado, porque eu estou passando por um lugar, mas mesmo assim o Senhor está aqui comigo. Foi isso que Davi entendeu quando disse: meu irmão, eu já fui perseguido de tantas formas, eu já entrei em caverna, meu irmão, eu já vivi tanta coisa, mas uma coisa eu sei, que mesmo eu passando por tudo que eu passei, pecado, caído, me arrependido, voltado, Deus nunca me abandonou. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Deus sempre vai estar comigo. E tem mais: o cajado e a vara dele vão me consolar. Foi isso que Davi entendeu, é isso que nós precisamos entender. Nós estamos numa travessia, Deus já nos comissionou, já nos colocou dentro desse barco, e agora nós estamos nessa travessia para chegar em algum lugar. Que lugar? Que lugar é esse? Um lugar aonde não há choro, aonde não há dor, aonde não há mais sofrimento.
um lugar prometido pelo próprio Deus, que enviou o seu Filho para nos resgatar do domínio das trevas, nos transportar para o reino da luz, para que pudéssemos caminhar nesse caminho estreitinho, apertadinho, para entrar por aquela porta apertada também, que é o Senhor Jesus. Nós precisamos agora permanecer remando, continuar remando, embora tenha muita dificuldade. A gente precisa acreditar que existe um propósito maior em tudo isso. Existe um propósito maior em tudo isso. Não deixa as dificuldades dessa vida roubar a sua fé e você parar de remar. Não deixa. Você precisa continuar remando. Você não pode parar por nada. Continua. Continua no barco, continua remando, continua indo em direção à ordem do seu Deus, porque ela foi para que eu e você atravessássemos para o outro lado. E ele não desampara, e ele não deixa. Jesus viu que eles estavam remando com dificuldade, que é o que eu e você passa hoje. A gente rema, mas a gente rema com dificuldade. A gente paga conta, mas paga conta com dificuldade. A gente suporta o irmão, mas suporta com dificuldade. A gente ora por alguém, mas a gente ora com dificuldade. A gente jejua, mas a gente jejua com dificuldade. A gente rema, mas rema com dificuldade. E Jesus está vendo o nosso esforço. Ele não só está vendo, como está vindo. Ele viu o esforço dos discípulos remando e foi de encontro àqueles discípulos para socorrer eles, para entrar no barco e acalmar a tempestade. É isso que nós precisamos entender. Quem é o nosso Senhor? Como Ele se comporta? Quem Ele é? Ele é essa pessoa. Ele é essa pessoa que vê a ovelhinha no perigo e corre para cima para ajudar. Ele não é um lobo que fica lá de longe vendo o perigo chegar e corre, não. Ele é pastor, ele cuida. Ele disse isso: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que para os discípulos era vento forte e era tempestade, para Jesus era somente mais um milagre. Jesus estava andando acima da dificuldade, acima da tempestade, acima da profundeza do problema. Jesus estava andando acima do mar. Você precisa conhecer Jesus. Nós precisamos compreender quem é a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Nós precisamos entender, querer conhecer Ele, para que a gente confie verdadeiramente nele de uma forma verdadeira, sem duvidar. E a palavra diz que o Senhor, quando se aproxima, eles não o reconheceram e gritaram. E Jesus imediatamente diz o seguinte: tenha coragem, sou eu. Não tenham medo. O que foi que Jesus disse? Jesus disse o seguinte: não pare de remar. Coragem, força, meu filho. Não para, avança, continua. Coragem. Sou eu. O medo é o contrário da fé. Quando o medo entra no nosso coração, ele consegue tirar do coração a fé. Do mesmo modo, quando a fé entra no coração, o homem perde todo o medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Ele arranca de você o medo. Quando você entende, quando você abraça o Senhor Jesus, quando o amor de Deus entra no teu coração, expulsa, lança fora o medo. Essa mensagem foi isso que Jesus estava dizendo para eles. Coragem. Para de remar, não, sou eu. Não tenham medo. E Jesus entra no barco e o vento se acalma.
e o vento se acalmou. É isso que Jesus vem trazer para a minha vida e para a sua vida hoje, nesse dia. Nesse dia onde tem vento forte, onde tem tempestade, onde talvez você esteja remando sem nenhuma perspectiva de que haja bonança, você só continua remando. Talvez você já tenha orado tanto por essa pessoa e ela não muda, e Jesus está dizendo: coragem, continua, não tenha medo, para frente, porque Ele está vindo ao nosso encontro, Ele está vindo trazer bonança para a nossa vida. Ele já está nos dando um alimento para que a gente possa entender, compreender o que está acontecendo na nossa vida e consiga atravessar e chegar no destino, chegar naquele lugar. Porque vida eterna é o que Deus nos prometeu. Vida eterna é o que Jesus tem para a nossa vida. Vida eterna é o que Ele tem para nos dar bonança verdadeira, aonde jamais haverá tempestade, vento, tribulação. Nunca mais. E é essa a mensagem desse dia. Talvez você tenha pensado por um momento da sua vida que Jesus não estivesse vendo o que você está passando, mas Ele não só está vendo, como Ele está vindo ao seu encontro. Jesus vê o esforço que você está fazendo para remar, para conseguir permanecer vivo, para conseguir permanecer viva, para conseguir permanecer na igreja, para conseguir permanecer cristã. Jesus vê o esforço que você faz. Ele está vindo para nos dar a bonança, trazer bonança para a nossa vida. E essa era a mensagem que eu tinha para a tua vida hoje. Jesus chegou e com Ele vem junto a bonança, com Ele vem junto o milagre, com Ele vem junto a esperança de uma vida nova, de uma vida melhor. E se você é uma pessoa que ainda não entregou a vida a Jesus e está remando aí sozinho, e está remando sozinha, e está vivendo nessa dificuldade sem auxílio de ninguém, eu tenho uma proposta para fazer a você. Deixa Jesus ser o pastor da tua vida. Deixa Jesus ser o capitão do seu barco. Deixa Jesus transformar essa situação complicada em um grande milagre. Ele pode e Ele quer fazer isso. Jesus tem vida eterna para te dar. Jesus tem bonança para trazer para a tua casa. Jesus tem visto as tuas dificuldades, você remando com muito esforço. E Jesus quer hoje fazer parte da sua vida. Então entrega a vida para Jesus hoje. Entrega a vida, escolhe Cristo hoje. E deixa Ele entrar no teu coração e deixa Ele transformar essa situação complicada que nem você aguenta mais viver em um grande milagre. Deixa. É através dessa situação complicada e difícil que você está passando que Deus vai revelar o poder dele. Basta você acreditar que Ele pode. Entrega a vida para Jesus, confessa para Ele os teus pecados, diz para Ele o que você fez, não importa o que você fez, Ele perdoa você. Ele te perdoa, Ele te aceita e Ele te dá mais uma chance. Então, entrega a tua vida para Jesus hoje. E se você já é cristão, já está na igreja, um dia já fez uma confissão de fé, entrega verdadeiramente a tua vida para Jesus hoje também. Como assim, 2 vezes? Não, essa vai ser a primeira vez. Porque hoje você está fazendo aí, da sua casa, dentro do seu carro. Hoje você não está fazendo para uma plateia. Hoje você está fazendo para Cristo. Escolhe Cristo hoje e deixa Ele governar a tua ira, deixa Ele governar o teu egoísmo, deixa Ele governar o teu achismo, deixa Ele governar a tua vida, porque Ele vai arrancar tudo que não for dele de você. Entrega para Ele a tua vida hoje
e procura uma igreja evangélica perto da sua casa ou distante, não importa. Procure uma igreja evangélica, faça parte do corpo de Cristo, que é a igreja, congregue, sirva a Deus naquilo que Ele colocar no seu coração, esteja ao dispor de Deus e deixe Ele governar a tua casa, porque nós estamos numa travessia, mas nós estamos numa travessia sob o comando de um capitão, de um general que nunca perdeu nenhuma só batalha. Então, deixa esse Jesus governar a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus.